Olá, sejam bem-vindos. Bom, a gente vai demonstrar nesse vídeo um pacote de scripts bem interessante que é voltado para facilitar a gestão de grupos do WhatsApp. Eu vou entrar aqui na loja de scripts para poder mostrar esse pacote, que é esse daqui, gestão de grupos WhatsApp, e ele é composto por dois subsistemas, um voltado para facilitar a gestão e envio de mensagens, e o outro voltado para você conseguir identificar e entrar em mais grupos que sejam do seu interesse. A gente sabe que muitas empresas usam grupos do WhatsApp como parte da sua estratégia de comunicação e também de divulgação, e aí o Zebot tem alguns scripts para facilitar esse processo. Lembrando que aqui na página principal do Zebot, que é zebot.com.br, você pode baixar o sistema que é compatível com o Windows 8 ou superior. Aqui eu já tenho o Zebot instalado no computador, eu vou abrir aqui, e aqui na tela principal dele eu já estou com esse pacote de scripts instalado, que é isso daqui, gestão grupos WhatsApp. Eu vou duplicar esse pacote, que é para a gente poder fazer todo o procedimento de demonstração do zero. Para duplicar é muito simples, é só vir aqui em opções, duplicar o pacote selecionado. Pronto, fiz a duplicação. Vou começar a demonstração desse pacote, dou um duplo clique nele. Eu vou começar pelo script principal, que é esse daqui, envio de mensagens para grupos. Dou um duplo clique. Aí você vai notar que tem dois botões principais aqui. Um deles é para abrir o WhatsApp Web. Isso aqui vai abrir o navegador interno do Zebot. Ok. Outra função que a gente tem é essa aqui para exibir grupos. Essa aqui é uma função bem simples, mas é porque ela é importante para as demais funções que estão disponíveis. Simplesmente ele vai usar esse filtro do WhatsApp para exibir somente os grupos. Então isso aqui é só uma automação. Você vai clicar, aí o sistema vai emular o clique no filtro e o clique em grupos. E com isso você vai exibir os seus grupos. Aqui no botão extrair, eu tenho essa função aqui, ó, extrair lista de seus grupos. Clicando nela, o sistema vai tentar identificar os nomes dos grupos que você participa e vai colocar aqui na sua tabela de dados. Se você quiser garantir que não tem grupos repetidos, você pode clicar com o botão direito aqui na coluna nome, vem na opção coluna e excluir repetidos na coluna selecionada. Além dessa função para extrair os nomes dos grupos que você participa, você também tem uma função aqui voltada para extrair links de grupos em páginas que estiverem abertas no navegador. Isso aqui pode ser bem interessante se você estiver procurando novos grupos para você participar. E muitas vezes esses grupos podem ser encontrados no conteúdo dos grupos que você participa. Aqui, por exemplo, eu vou tentar entrar em algum grupo desses aqui para a gente poder demonstrar. Venho aqui nos dados do grupo, vou na seção de arquivos de mídia, links e docs. E aí tem a função aqui links. E uma vez que eu listei os links, eu posso vir aqui, extrair e vou na opção extrair links de grupo da página aberta. Cliquei, espero aqui para ver se ele consegue pegar alguns dados. Então você tem como fazer esse processo de identificação de links em qualquer grupo que você quiser. E muitas vezes é uma boa forma identificar novos grupos que sejam do seu interesse. Da mesma forma como a gente fez aqui no nome, a gente também pode eliminar os repetidos aqui dos links de convite, com o botão direito aqui na coluna URL, venho em coluna, excluir repetidos na coluna selecionada, e aí a gente já tem uma função interessante aqui dos links. A outra função importante é a função de enviar. Então aqui na função enviar, você vai ter uma opção para você definir a mensagem que você quer mandar. Se você quiser somente a mensagem de texto, é só preencher esse campo e deixar a imagem vazia. Se você quiser mandar uma imagem com legenda, você faz assim. Você coloca o caminho da imagem aqui no campo de cima e a mensagem embaixo. Então aqui eu vou salvar e fechar. Na função para enviar, enviar mensagem para todos. E aí o sistema vai começar a automação de tarefa que está programada. Tudo é feito por emulação humana de utilização. O que ele vai fazer? Vai digitar o nome do grupo no campo de pesquisa, vai então tentar abrir esse grupo, vai obter o nome do grupo para poder saber para quem ele já enviou. Então isso é um processo importante para evitar que eventuais falhas causem um envio de várias mensagens para um mesmo grupo, porque isso é péssimo, né?
faz com que muitas vezes você seja removido do grupo. Então ele vai repetir esse processo, ó. E aí, quando ele faz o envio, ele coloca aqui no campo status a data e hora em que ele acredita que conseguiu fazer um ciclo perfeito de envio. Ok? Agora vamos para o outro subsistema, extrair e validar grupos. Então, fora os nossos grupos que nós já participamos, estão com os nomes deles aqui, nós temos vários links de convite que a gente extraiu anteriormente. E a primeira coisa que a gente pode fazer aqui para esses links é fazer a validação deles. E aí olha que interessante. Essa função de extração, validar links dos grupos. Quando você clicar aqui, ele vai ignorar, claro, os registros que não tem URL e só nesses registros que tem o link de convite, ele vai entrar e ver se o grupo existe. Porque muitas vezes o link deixou de existir, o convite foi cancelado, enfim. E aqui ele já consegue rapidamente identificar isso. Então veja que aqui na tabela eu tenho alguns links inválidos. Eu tenho como facilmente filtrar os links inválidos. Ó. Eu clico aqui com o botão direito, exibo apenas registros com o valor desse campo, que no caso aqui está o valor inválido. E aí aqui facilmente eu posso selecionar e excluir esses registros. E os demais? Vou desfazer aqui o filtro, venho aqui para a parte da tabela onde eu tenho os meus links. Aqui eu sei que são links de grupos que provavelmente eu ainda não participo. E aí vem um detalhe interessante desse processo de validar grupo, que é o seguinte, pelo nome do grupo eu já consigo ver grupos que eu não tenho interesse. Então, posso pressionar a tecla Ctrl, por exemplo, e vou selecionando grupos. Aí aqui eu selecionei os grupos que eu não quero, posso pressionar Delete, ou então eu venho aqui no botão excluir e elimino já esses grupos. Para esses outros grupos, que eu acho que podem ser interessantes, eu posso, por exemplo, clicar aqui nele, venho aqui na opção grupo, abrir o grupo selecionado na tabela, e aí ele vai mostrar aqui no navegador os dados desse link de convite. Se eu achar interessante a descrição, eu posso clicar em entrar na conversa, e aí no WhatsApp para PC vão ter mais informações sobre o grupo. Eu posso ver, por exemplo, o número de membros do grupo, posso ver as regras do grupo. Se isso for interessante para mim, eu posso entrar no grupo, ou então eu posso descartar esse grupo. Nesse caso aqui eu achei interessante, então eu vou entrar nesse grupo. Tá? Então essa é uma das formas que você tem de facilitar o processo de conseguir novos grupos. Você tem nesse script de extrair e validar uma função para localizar na internet. Eu venho aqui no botão grupo, configurar a extração, posso colocar vários termos relacionados com o meu público-alvo. Ele vai fazer essa busca aqui no Google. E aí no próprio resultado do Google ele vai tentar pegar links de convites que estejam disponíveis. Salva, vem aqui novamente na extração e clica para extrair grupos. E aí aguarda ele terminar o processamento. Então aqui ó, ele faz as buscas que a gente definiu lá no Google, pega os links que ele conseguir encontrar e aí ao final você vai ter uma lista nova de links aqui. Da mesma forma que a gente fez anteriormente, eu posso clicar na coluna de URL, coluna, excluir repetidos. E aí tem uma outra dica interessante que é essa do ID único. Olha só, quando você faz uma ação de extração, o sistema coloca um identificador único para aquela ação completa. Então, todos os registros que foram inseridos por uma determinada ação de extração vão ter o mesmo ID único. Notem que o ID único desse conjunto de grupos aqui, que a gente extraiu no outro processo, eles compartilham o mesmo ID. Já essa extração que a gente fez agora, usando esse método que busca lá no Google, todos eles têm um ID compartilhado. Isso é bom porque às vezes você quer fazer uma ação específica para aquele conjunto de links ou grupos que você extraiu. Se eu chegar aqui e colocar para validar os links, ele vai varrer toda a tabela, inclusive essa parte que não tem nem link, vai varrer esses aqui que já foram validados, tá? Mas isso não me interessa, eu vou perder tempo com isso. Então aqui eu venho na própria coluna do ID único, botão direito, exibir apenas registros com o valor deste campo. Aí veja que legal, facilita muito porque aí eu já isolo somente esses grupos que a gente acabou de extrair. E agora eu venho aqui na função extrair,
validar links dos grupos e ele vai fazer aquele processo de identificação. Eu vou aqui pelo campo inválido, exibir apenas registros com o valor desse campo. Aqui eu já seleciono tudo e elimino os grupos inválidos. Vou desfazer esse filtro. Vou exibir novamente aqui esses grupos que a gente fez a extração agora, usando essa técnica do ID único. Então aqui, ó, botão direito, exibir apenas com esse ID. E aí você pode chegar aqui e tirar os grupos que não interessam para você. Terminou, você deleta esses grupos. E em cima dos grupos que sobraram, você pode vir aqui no botão grupo, abrir o grupo, verificar se é interessante você entrar nele. E aí você vai fazendo isso para todos eles. E aí, ao longo do tempo, você vai construindo uma base sólida de grupos que você participa e que tem potencial de trazer resultado para suas estratégias de comunicação. Então é isso, nesse vídeo a gente fica por aqui e até a próxima.